Fala galera, como que vocês estão? Como que vocês se encontram? Eu sou o Vitor Salvador e eu quero que você seja muito bem-vindo ao nosso canal Hebro. Eu tenho a honra de partilhar esse momento inédito com vocês, com o meu amigo, meu parceiro, André Chiraga, e eu vou deixar você se apresentar porque esse bate-papo aí já tá... Legal, vai ser top. Legal. Beleza, galera? Aqui quem fala é André Chiraga. Eu sou mais conhecido como fotógrafo, mas também sou um cristão de coração e o assunto que nós temos em comum aqui é Cristo. Nós estamos nesse canal aqui, tivemos essa ideia de fazer esse podcast. Daqui a pouco a gente vai falar porque esse nome aqui, né? Como que surgiu esse nome. Mas a gente vai... Nosso intuito é falar de Cristo, cara. Falar daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas e feito através das pessoas. E, acima de tudo, alcançar você aí que tá, às vezes, necessitando de ouvir alguma coisa. E falar da nossa amizade também, né? Porque a gente vai falar da nossa história, como a gente se conheceu, isso. A nossa história como cristão. Esse é o primeiro podcast, não nada melhor do que você conhecer a gente, né? Antes de você encher de like aí, se inscrever no canal, você tem que conhecer a gente, ver se vale a pena mesmo, né? E, Shira, acho que vou deixar essa honra pra você, mano. Como que foi essa trajetória sua com Jesus, assim? Como você conheceu Cristo? Quem é o Chiraga, né, mano? Quem é você? Ah, da hora, cara. Começar dos mais jovens, né? Vamos começar dos mais novos. Assim, galera, eu sou de uma família tradicional japonesa, né? Meus avós eram japoneses. Eu venho... Você nasceu no Japão? Não, sou piracicabano, sou da Pamonha aqui. Da Pamonha. E, assim, a princípio, a minha família era, entre aspas, católica. A gente era católico, né? Só que a gente não praticava. Então é aquela galera... Nominal. Quem entra no censo como católico não praticante, era eu e minha família. E cresci, avós de japoneses, um pouco de cultura japonesa. E cresci uma infância um pouco rebelde, assim, sabe? Uma infância um pouco... às vezes eu queria descobrir o que estava faltando e não entendia, sabe? E foi a partir de 2003, cara, que eu já era simpatizante ao evangelho cristão. Algumas pessoas já haviam pregado para mim, principalmente a minha mãe. Sua mãe já ia, né? Ela se converteu antes? A primeira pessoa a ir na igreja foi meu pai. Depois a minha mãe foi junto. Só que meu pai não firmou, e minha mãe firmou, né? E minha mãe me arrastava, sabe? Aquela obrigação, falar, não, vamos na igreja porque eu tô na igreja. E fui. Só que com o coração mesmo foi em 2003, cara. Eu sou da Assembleia de Deus Madureira, né? E eu me converti na minha igreja, onde eu congrego hoje, né? Desde 2003 eu... Você é o cara de uma igreja só. De uma igreja só. Assim, eu já participei de anos de Universal, mas eu não tinha envolvimento. Sim. Universal. Eu fui na quadrangular da irmã Hilda, não sei se você chegou a conhecer. Não conheço a irmã Hilda. Ela é sogra daquele pastor que tem uma igreja na Avenida São Paulo, esqueci o nome dele. Pastor Fabrício? Não, ele é de outro ministério. Ah, agora. sim. Depois a gente vai lembrar o nome deles. E eu ia por simpatizante, mas em 2003, cara, olha como que são as coisas. Eu tava início de bate-papo online, né? Não sei se os mais antigos vão lembrar de um bate-papo que chamava Mirk. Era um programa. Internet de escada, aquela coisa muito antiga, velho. Que fazia aquele barulhinho, né? Isso, aquilo lá. E eu gostava muito de uma banda secular que chamava Blink. 182, né? Blink 182. Eu já escutei muito Blink. E assim, eu gostava muito da banda e eu era fã dos caras. O que acontecia? Eu tinha uma banda secundária que chamava Boxcar Racer, que era entre o baterista e um dos guitarristas lá. Que eles tinham essa banda, eu também acompanhava. E certo dia eu vi uma pessoa, um nickname lá no bate-papo, Carolzinha Boxcar Racer. E aquilo me chamou a atenção por causa da banda. E eu comecei a conversar e tal. Daqui a pouco a gente marcou de se encontrar, fomos no shopping, nos encontramos, saímos. E eu comecei a gostar dessa pessoa, né? E comecei a ir na casa dela. Aí a gente se conheceu lá. Só que daí meu sogro, já, né, dando spoiler, meu sogro, ele já chegou pra mim falando assim... Essa menina é a sua esposa hoje. Minha esposa, Carol. E a partir desse momento, meu sogro falou assim pra mim, beleza, você quer namorar minha filha? Beleza, ela é nova, quer namorar? Vamos namorar. Só que você tem que ir pra igreja. Eu falei, beleza, né? Esse foi um namoro evangelístico certeiro, né? Ele usou a filha de isca pro evangelismo, né? E eu fui na igreja e, cara, Deus falou muito comigo. Tipo, começou uma maneira assim
Porque eu me simpatizei com todos os irmãos, eu me sentia bem, meio estranho ainda, com brinco, corrente no braço. Você vestia aquelas camisetas de banda? Camiseta de banda, Ramones, punk rock, Dead Kennedys, tudo aquela coisa. Dead Fish. Nossa, eu tocava, cara. Eu tocava todas essas músicas, todas essas bandas aí. Tanto que eu fiquei na igreja meio ano, mais ou menos, tocando uma banda punk. Você tocava numa banda punk? E você ficava fazendo cover do Ramones? Não, eles tinham as músicas dele. Já tinha as músicas? Uma banda que chamava Moonhire, um amigo meu de infância que tinha fazia parte da banda. Eu tava precisando de um guitarrista base, eu fui. Só que eu fiquei 6 meses, assim, sabe? E vocês tocavam nos lugarzinhos e tal? A última vez que... Assim, eu entrei e fiquei pouco tempo nessa banda. Eu tinha as bandas de garagem, né? Mas eu lembro que a última vez que eu participei foi na Rua do Porto. A gente se apresentou lá onde tem, o pessoal fica caminhando, assim, sabe? Sim. E a gente se apresentou lá e eu lembro que naquele dia alguma coisa no meu coração falou, nossa, sabe quando você... O que você tá fazendo aqui, né? Você não sente prazer naquilo? Pode crer. E a partir de então eu comecei a ficar firme naquela igreja, sabe? Seguindo tudo que se falava. Eu tive um pastor muito companheiro mesmo, sabe? O cara pegou eu pra discipular mesmo. Assim, tudo que ele ia fazer, eu lembro que eu pegava o microfone, cara, parecia que eu ia ter sabe? Parecia que eu tinha Parkinson, tanto tremedeira que dava. De vergonha. Medo, vergonha. Eu cumprimentava a Deus, capaz dos irmãos, sabe? Invertia aquelas coisas. Jesus, Deus te abençoe, Deus. Mas assim, daí várias pessoas, vários profetas se levantaram pra falar que tinha pressa no meu ministério, né? De colocar eu pra trabalhar. E vários profetas falando. E aconteceu que em 6 meses eu já era auxiliar de trabalho. Depois mais 3, 4 meses levaram eu para diácono. Eu comecei já a trabalhar com jovens, né? Eu lembro que eu fazia um jornalzinho. Eu tive a ideia de fazer um jornal para a igreja. Comecei a fazer toda semana a gente fazia um jornalzinho, imprimia na impressora laser e colocava lá. Os irmãos acharam fantástico. Tanto que foi para a igreja sede nossa. A ideia, chamaram eu para fazer um jornal. A partir de então, daí que eu me envolvi de vez com a UMADP, né, que é a União das Mocidades, Assembleia de Deus, Piracicaba. Eu comecei a me envolver, até hoje eu estou envolvido, cara. Desde então, sempre trabalhando com jovens. Você é líder de setor lá? Não, não é mais. Você já foi, né? Eu sou segundo líder na minha congregação devido ao trabalho, né? Sim. Então, mas eu tô lá. A gente tem nossos grupos, eu tô ajudando sempre. Eu já tentei trabalhar em outras áreas, sabe? Mas o que queima pra mim mesmo é a vontade de estar com jovens. Mas voltando um pouquinho aí no seu chamado, assim. Você teve algum tempo de crise, Shira? Porque às vezes a pessoa tá escutando aí e acha que é fácil, né? Sair do punk and rock, amei Jesus, comecei a me envolver na obra de Deus. Que você falou muito de envolvimento com a obra. Mas teve algum momento em que você teve uma experiência com o Senhor que você falou, puxa vida, cara, independente de trabalho ou não, eu amo Jesus. Várias coisas acontecem. Porque a gente vai tendo várias visitas do Senhor, né, durante a caminhada. Eu sempre falo que a presença de Deus na nossa vida, ela é crescente, né? Ela não vem de uma vez só. Ela vai desenvolvendo. E várias coisas, cara. Pra mim, pra eu me libertar realmente, assim, daquela vontade de estar no meio da galera, eu andava de skate, cara. Tipo, dos meus 16... E não que seja pecado andar de skate, né? Não, mas assim, eu tava no meio da galera. Era a sua galera, a né? galera que usava droga. Não, eu ia na pista, a galera tudo usando droga. E até hoje é assim, né? Você vai na pista, o pessoal na maconha ali. E nada assim, eu ia lá e comecei a não me sentir bem mais. A vontade de andar, lógico, eu tenho até hoje. Esses dias, nessa semana aqui, eu peguei o skate do menino da igreja lá, que tava lá, eu comecei a dar umas voltas, assim, todo gordo, pesado, e andando. Mas eu me lembro que eu tinha um problema muito sério comigo, que era ciúmes, cara. Eu tinha uma crise de ciúmes violenta. Com a Carol? Com a minha esposa. Assim. Eu sempre fui ciumento. Com todas as namoradas, eu sempre fui ciumento. Mas eu desconfiava demais. Com certeza era alguma coisa de opressão, alguma coisa assim, espiritual mesmo. Porque eu tinha ciúmes da Carol com o primo dela, eu tinha ciúmes da Carol com jovens bem mais novos que ela, eu tinha problema com aparecer alguém novo e eu não brigava com a pessoa, eu brigava com ela. Quem sofria era ela. E várias vezes a gente chega naquele ponto de quase terminar por causa de ciúmes. Depois, o meu pastor, ele identificou isso, né? Tava claro, na verdade. E ele falou, o problema do ciumento, cara, é que ele enxerga coisa que não existe. E ele falou isso pra mim, claro. Então eu tô orando pra você e tal. E eu lembro uma vez que eu tava numa ceia geral, cara. Junta todas as igrejas da Assembleia e faz a ceia geral. E eu ali, de mão dada com ela, mãozinha bonitinha, todo mundo que olha tá beleza, né? Mas a gente tava brigando por causa de ciúmes. Eu ficava apertando a mão dela, falando, para de olhar.
falei, eu não tô olhando. Aquela coisa de ciúme, sabe? Nossa, aquela coisa chato. chata. Não, isso eu tava com 24, 23 anos. Apertava, e ficava, e aquele clima chato, ela querendo chorar, e não tem como esconder e tal. E, cara, uma multidão de 600 pessoas, 700 pessoas. É muita gente que se reunia ali. E no meio do nada, assim, sai um cara, assim. Eu lembro até hoje, a cor do terno, cara, cor de palha, assim. E eu falei, nossa, eu conheço todo mundo da igreja, mas esse cara eu nunca vi. Ele veio na minha direção, assim, foi abrindo. Sabe quando parece que o corredor vai abrindo e o cara vai chegando? Sim. Ele veio lá do fundo, eu vi lá do fundo, ele andando, vindo na minha direção. Na hora que chegou pra mim, ele falou tudo que eu tava vivendo, cara. Ele profetizou, começou a falar, viu, olha, você nunca vai encontrar alguém que te ame igual essa moça te ama. Falou, aquilo que você está vivendo, você precisa se consertar. E ele falou várias coisas que estavam acontecendo momentaneamente na minha vida, coisas que só eu e Deus sabia, orações que eu havia feito. E a partir daquele momento eu não aguentei, sabe? Nossa, eu me derramei. A partir de então, cara, parece que foi... Tirou com a mão. Parece que foi assim, tirou com a mão, cara. Passou algum tempinho assim, na hora que eu fui perceber, eu não tinha percebido. Na hora que eu fui perceber para valer mesmo, eu não tinha mais ciúmes. Tava tudo bem, sabe? Parecia que tava tudo mudado. Quem me vê hoje e quem vê isso há 15 anos atrás... E o ciúmes descontrolado, ele é pecado, né? Porque a Bíblia fala que o verdadeiro amor, ele não arde em ciúmes, né? Não que... Na verdade, a Bíblia fala que Deus é ciumento por nós. Mas esse amor possessivo, né? Sim, na verdade, o outro extremo não é legal. Na verdade, não era nem só ciúme, era falta de confiança, né? Sim. E isso reflete na nossa vida com Deus. Com certeza. A falta de confiança... E como a gente é desconfiado nele, né? Desconfiado. Eu tô lendo um livro de um judeu messiânico que chama Escher Intrater. E ele fala assim que Deus vai prometer algo para Abraão e ele não tendo por quem jurar, porque não tem ninguém maior que ele, quando alguém vai jurar, jura sempre por algo maior. Ele jura por ele mesmo que ele ia cumprir a promessa. E ele fala assim, é irritante ver como Deus... Ele é preocupado em fazer a gente ficar tranquilo que ele vai cumprir a promessa. Sim. E aí ele fala assim, por que Deus é assim? Porque ele fala assim, como um ser extremamente sincero e verdadeiro vai lidar com pessoas extremamente falsas e mentirosas? Então ele precisa dar jurar por ele mesmo que ele vai cumprir o que ele falou, porque a gente é desconfiado de Deus, porque a gente não cumpre o que a gente fala. Essa semana eu tava fazendo um esboço, que eu fui pregar numa igreja, e na hora que eu tava finalizando, eu ia falar sobre Josué, né? Falei sobre Josué, tudo. E uma hora veio essa palavra no meu coração. Falar, muitas vezes a gente acredita em Deus, mas a gente não confia. A gente crê que ele existe, a gente crê que ele morreu por nós, derramou seu sangue, mas na hora que é pra gente confiar que as promessas são pra nós, a gente tem medo. Então é isso que eu tava vivendo, sabe? Eu não confiava nela e aquilo espelhava em Deus, cara. Sim. A gente sempre chega na última hora, é hora de confiar em Deus. Não, a gente ia lá e queria resolver com a nossa E eu acho que tudo também vem dessa desconfiança em Deus, né, mano? Se você não tem uma aliança com ele e caminha com ele, a gente não consegue confiar nos outros. Não. Porque relacionamento é isso, cara. Eu confio em você, você tá com a minha vida na sua mão e eu tô com a sua na minha. A gente tem uma aliança, até no podcast a gente tem uma aliança junto, Sim. pô. E isso interfere demais, né, mano? Se a gente não tá bem com Deus, isso vai transparecendo nos nossos relacionamentos de qualquer nível, né? Tanto é que, assim, Deus, ele tem uma frase do Neil Barreto, né? Que ele fala assim, que Deus escolheu ser amado no próximo. Porque não tem como você falar que ama a Deus, a Bíblia mesmo fala, não tem como você falar que você ama a Deus sem amar o próximo, né? Então, da mesma forma que a gente fala, o nosso relacionamento com Deus, ele acaba influenciando com o relacionamento com as pessoas, o nosso relacionamento com as pessoas influencia o nosso relacionamento com Deus. Sim, demais, cara. Então, a partir desse momento, assim, parece que mudou essa área. Mas, assim, tem muita coisa. E tem até um trecho das Escrituras, em Pedro, que fala assim, olha, ó, maridos, trata bem sua esposa como uma cordeira do dom da graça da vida, para que as vossas orações não sejam anuladas. É um negócio muito pesado. Sim. Em Malaquias capítulo 2 fala assim, vocês enchem meu altar de lágrimas, choram e ficam tristes porque eu não respondo. Mas ele fala, por que eu não respondo? Porque vocês não são fiéis com a mulher do vosso voto. Então Deus é muito preocupado com esse negócio de relacionamento, cara. Sim, então, comunhão, se a gente não é fiel com nossos parceiros, ou com qualquer pessoa assim na nossa vida... Patrão, cara. Exatamente, a gente começa a ver assim, Deus ficar... Porque Deus é um Deus de aliança mesmo, né? Sim, com certeza. E a partir de então, assim, sempre na igreja, sempre vivendo dentro do corpo de Cristo,
Teve outros encontros. O dia que eu recebi o batismo com o Espírito, o dia que eu fluí no Espírito. A partir do momento que eu entendi, cara, a pandemia para mim foi um ano fantástico, assim, espiritualmente falando. Não Conseguiu ficar no secreto. Eu fiquei no secreto e a partir de leituras, de ouvir coisas, nossa, eu tive um relacionamento mais profundo com Deus, sabe? Eu conheci quem era o verdadeiro Deus, o que o Espírito Santo trouxe para nós. Então, na pandemia eu achei fundamental isso, assim, eu achei fantástico. Um tempo de crise, um tempo de muita dificuldade. E eu achei legal que a pandemia também, ela abalou muita gente, né? Que não era cristão genuíno, né? Exatamente. Mas ela poliu muito os caras que realmente eram de verdade, né? Estavam Nossa, mornos, estavam parados. Foi fantástico. Deus trouxe, né, realmente, levou a gente para um lugar nele, né? Foi fantástico. O fato, assim, eu lembro de muitos jovens da minha igreja que eles não eram firmes. E chegou uma hora que suspendeu os cultos, né? Eu lembro que não tinha mais culto, cara. E eles ficavam mandando mensagem, ai, que saudade do culto. A pessoa que menos ia no culto. Ai, que saudade de estar lá na igreja. Eles mandavam mensagem pra mim, mensagem no grupo. Ai, quando a gente vai conseguir fazer um culto, sei lá o quê, sabe? E você percebia que eles começaram a ficar com aquela sede, mas eles não buscavam, né? Então, cada um de nós, na pandemia, eu aprendi isso. Falei, cara, você tem que aprender a andar com suas próprias pernas. O Espírito Santo tá aí para te capacitar, para te levar. E a partir de então, falar, Deus falou no meu coração essa palavra na pandemia. Falou, não dependa da palavra dos outros. E o problema de muitos cristãos é esse, né? Ele depende da pregação do pastor, do itinerante, de um livro. E muitas vezes ele acaba não buscando por si só, né? Então ele tem que buscar a palavra de Deus, não somente na leitura, mas em oração, buscar em conhecimento. Você sabe que essa semana eu me senti assim muito afastado de Deus, mesmo estando envolvido em um monte de atividade religiosa, tava me sentindo afastado de Deus. Eu fui conversar com um amigo e ele falou assim, Vitão, você tem que ir pro secreto, se arrepender, cara, e voltar pro Senhor. Porque às vezes essas atividades, sabe, de fazer, elas nos enganam, mano. Muito a fazer. Muito, né? Ativismo, né, mano? E ele falou, não é pra você... Deus não quer que você ouça uma pregação de alguém, Deus não quer que você vá num livro, que foi exatamente o que você falou, mano. Ele quer que você vá conversar com ele e vá se encontrar com ele no secreto. E é fantástico, cara, é fantástico você ter essas experiências, porque começa a queimar algo em você, né? Você parece que você tem um inquieto, você não consegue ficar você não quer ficar, você quer conhecer esse Deus, né, mano? E tem uma frase antiga que diz assim que, quando eu falo frase antiga, é que a gente não lembra o autor, né? Então ele fala assim que a religião, né, é o ópio da sociedade. O ópio servia para ser uma droga, né? Ele amortecia a dor. Era uma... Como que fala? E o ópio viciou muita gente na China, né? Tinha muita gente viciada na China. Tem até um herói da fé, aquilo que foi a primeira casa de reabilitação na China, né? Sim. Foi convertido ao Senhor e tal. O ópio era uma droga mesmo, né? E eles falam que tirava, assim, o sentimento de pecado. A religião, ela tira o sentimento de pecado de nós. E a gente acha que a gente não tá pecando porque a gente tá indo na igreja. E não é somente o fato de ir, né? Não é somente o fato da gente falar que tá indo na igreja que tá tudo bem, cara. Se você não tem... O próprio Jesus fala, né? Ele fala assim, olha, quando você for orar pra mim, falar comigo, falar com Deus, entra no teu quarto, fecha as portas. Eu e Deus. Tem o seu momento com Deus. E isso é, assim, pandemia, essas coisas, essas experiências que eu tive, assim... Cada dia parece que queima mais no meu coração da gente estar fazendo coisas para falar dele. Tudo aquilo que a gente fizer é pouco, cara. Que a gente consiga fazer muita coisa é pouco ainda para aquilo que Cristo fez. Nossa, é fera, né? Agora fala você, cara. Você tem história, hein? Não, nem tanto. Nasci numa família, entre aspas, cristã, né? Uma família cristã. Fui circuncidado no 8º dia, né? fui consagrado na igreja, igual o Rei Leão, né? E, mano, minha vida sempre foi na igreja, falar a verdade. Teve uma época na minha vida que meu pai meio que se desviou. Meu pai, ele quis uma igreja neopentecostal, e aí ele tava atrás de ser bem-sucedido. Tinha uma galera na família do meu pai que falava que você precisa ser bem-sucedido, pra ser de Deus, tem que ser bem-sucedido, tem que ter grana, tem que prosperar, eles tinham muito isso daí. E meu pai encanou com isso, e a gente começou a ir numa igreja neopentecostal, só que a gente ia uma vez por semana, 6 horas da manhã, acabava o culto às 8,
e ficava o dia todo numa chácara, ouvindo, sabe, músicas que não glorificavam a Deus, conversas que não glorificavam a Deus, e a gente foi se afastando do Senhor. Até que um dia minha mãe, né, rodou a baiana, né, que fala, né, ficou bravona e falou, eu não vou perder meus filhos pro mundo. Eu vou levar eles na igreja aqui do bairro e vou levar eles na escola bíblica. Eu lembro que ela usou bem esse termo. E nos levou na escola bíblica. Então ela não permitia que a gente... Eu tinha time de futebol e o jogo era domingo de manhã. E ela não deixava eu jogar, cara. Tem que ir na escola bíblica. Era algo, assim, crucial. E essa foi a realidade minha. Igreja, eu tava no culto dos jovens e tal. E eu sempre tinha lapsos de relacionamento com Deus. Eu não sei se tem gente aqui que você já teve algo assim também. Mas tinha uma época que eu recebia algo do Senhor, vivia algo do Senhor, mas aí caía na mornidão e ia pra escola. Isso que eu ia perguntar pra você. Porque assim, uma crise que muita gente que nasce em berço cristão passa é a hora que ele realmente aceita Jesus. Porque Sim. assim, cara, dá muita impressão de que nasceu crente. Nasceu crente, filho de crente, quentinho era. E qual foi o momento que foi? Mano, que todo mundo tem um momento que ele nasce de novo. Não tem o que fazer. Com 8 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. 8 anos? 8 anos. Tava num congresso de juniores. Fui cheio do Espírito Santo, não era batizado ainda nas águas. Comecei a falar em línguas. Eu tive uma visão, assim, do Senhor me carregando no colo. Foi algo, assim, sensacional. Mas, conforme eu fui crescendo, eu tava no ambiente da igreja ali. Mas aí o mundo me chamava, cara. Parece que é um negócio doido, velho. Então aí eu já ficava... Tinha épocas que eu tava muito mundano, sabe? Só ia na igreja, semanalmente. Mas lá na escola eu era... E eu me sentia culpado. Eu sentia terrível. Assim, falava, cara, como consigo ir na igreja e ser do mundo assim, falar palavrão? Era bem assim. E aí, com 12 anos eu me batizei nas águas, então eu tinha lapsos de estar muito bem com Deus e estar muito mal. Tá muito bem era uma montanha-russa. E, mano, com 17 anos, igual você, eu também toquei numa banda, eu tocava numa banda assim na escola. Comecei a tocar guitarra, e aí comecei a receber convites de tocar em bandas cover, assim. E tudo sim com a galera, os estudantes, né? Lá da ETEC do Industrial, ETEC da Paulista. Tinha a galera do Oliver Bianco, eram essas escolas que eu estudei, então eu tocava com os caras, tinha um network de tocar com essa galera. E um dia, mano, eu tava tocando lá no Sesc, num evento no Sesc. Acabou esse evento que a gente tocou. Inclusive a gente tocou até música gospel. Olha o que ironia disse. A gente saiu desse rolê, eu falei, mano, eu quero beber. E eu saí desse lugar e fui pra um barzinho. E teve um moleque, chama Jacaré, não chama Jacaré, não, é o apelido dele, Jacaré. E ele tinha acabado de aceitar Jesus naquela época. Ele falou, mano, eu não vou beber, mano, agora eu sou crente. E eu já era cristão, fazia uma época, desde nascimento, né? E eu bebi lá, zoei. Só que me deu um vazio depois aquilo, cara. Acabou aquilo assim. Às vezes a gente tem que passar pelo negócio, assim, lá, não adianta ficar só na... Sim, naquela noite, a menina que eu gostava me deu um fora, e aí eu fiquei mais vazio ainda. E naquela época tinha acabado de morrer o Chorão, não sei se você lembra. Sim. Nossa, e eu escutava muito, e eu falo pra você, mano, música do Charlie Brown Jr., naquela época, assim, era um negócio que trazia uma depressão pra mim, velho. Não tô falando que traz depressão, mas tô falando assim, pra mim, era depressivo. E eu ficava escutando o dia inteiro, assim, as músicas do Chorão. Na minha época. E eu chorei muito porque ele... antes era Legião Urbana. Legião Urbana. Ele trazia esse mesmo sentimento pra mim. Nossa, cara, um sentimento, assim, de suicídio mesmo. E eu ficava ouvindo aquelas músicas e eu senti um vazio. E naquela noite, um moleque que tava dirigindo o carro, chamava Patrick, ele bateu o carro. Ele saiu, o carro voltou e bateu no Honda Civic. E o cara viu a gente e ele mandou... Ele falou, vai embora. Aí viu que era molecada, né? Mandou a gente embora. E foi um negócio muito louco, porque ali eu falei pra Deus, meus pais não sabem que eu vivo essa vida dupla. O Senhor sabe. E eu prometo pro Senhor que eu vou abandonar toda a minha vida pra te seguir, a partir de agora. E eu fiz isso mesmo. Quando eu cheguei de casa, fiquei esse momento bem boladão, bem triste. Eu parei de tocar com os caras e falei, eu vou me enfiar lá nos jovens, eu vou ficar lá com eles, eu vou... E aí, mano, eu comecei uma paixão por Jesus, assim, de todo dia ir pro monte. O monte é no pé da minha casa, né? Você sabe que a minha casa é lá no São Jorge, então eu atravessava a rua, tava no monte. Então todo dia eu ia pro monte orar e ler a Bíblia. E eu fiquei fissurado por isso. E a minha vida era ler Bíblia, estudar e orar. Daí meu pastor colocou eu pra ser líder de jovens depois de um tempo. E eu comecei a viver isso. Comecei a viver de ser uma pessoa de Deus de verdade. Mas até aí ainda parece que eu não tinha tido encontro com o Senhor, sabe? Ainda era um pouco de altos e baixos. Aí eu troquei um pouco essa vida dupla por uma vida extremamente religiosa dentro da igreja. Então eu era líder de jovens, estava envolvido na igreja, mas ainda flertava com os pecados.
E chegou um dia, assim, que eu tive um encontro com Jesus, assim. Sabe? Que você fala assim, a minha vida não é só ser um líder de jovens, minha vida não é só ser um músico, minha vida é servir Jesus de verdade. Então eu acho que Deus foi me visitando durante toda essa caminhada. Então eu achava que eu era uma pessoa de Deus, daqui a pouco ele me quebrava no meio. Eu achava que eu era uma pessoa de Deus, daqui a pouco ele me quebrava no meio de novo. E foi isso. Então eu fui uma constante abrir mão de coisas. Eu abri mão de ser um guitarrista, que eu gostava muito de fazer isso, pra ser um cara de Deus. E apaixonado pela Bíblia e liderar jovens. Daqui a pouco isso se tornou um ídolo do meu coração. E aí Deus foi quebrando isso. Daqui a pouco eu já não era mais líder de jovens, não era mais líder de nada. Tava na igreja sem um membro. Isso com quantos anos? Mano, do 17 aos 20. Com 20 eu já não era mais, 22, já não era mais líder de jovens, já não era mais nada da igreja. Aí eu fiquei um tempo na sede, porque liderar jovens se tornou um ídolo na minha vida. E eu fui sentar, o popô na cadeira e aprender a amar Jesus só. Deu um ano e 7 meses que eu tava na sede, o Senhor me levou pro ministério. E faz 2 anos que eu sou pastor de uma igreja. Então, até hoje, assim, eu me pego, assim, Deus me pegando. E eu vejo, assim, a minha vida muito parecida com a do John Wesley. Não, pelo amor de Deus, não tô me comparando com ele. Não posso me comparar com ele, mas... o John Wesley, ele indo evangelizar os índios, né, americanos, e ele escreve no diário dele, né? Estou indo evangelizar os índios, mas quem me evangelizará? Então, o cara sabia que não era convertido. Mesmo sendo missionário anglicano. Sim. E ele volta do barco, vê os moravianos ali adorando o Senhor numa tempestade, né? O barco vai quebrar, eles vão morrer todo ali. Ele tá no canto com medo, chorando, não quer morrer. E os moravianos orando, falando: Jesus, receba o nosso corpo como sacrifício vivo. O Senhor merece tudo isso, ele é digno de glória. Felizes porque iam morrer. E ele falou assim: eu não conheço Jesus. E ele entrou numa crise, né? E a partir daí ele nasce de novo. E eu acho que esse negócio do novo nascimento é muito importante, porque tem muita gente dentro da igreja que não nasceu de novo, né? O Dr. Martin Lloyd-Jones fala sobre conversões psicológicas. Tem muita gente que vive uma vida religiosa, batizou nas águas, vai na igreja, toma ceia e se converteu psicologicamente. Fala igual crente, sabe? Tem jargões cristãos, anda com roupas cristãs, mas não nasceu de novo, né? Precisa ter um novo nascimento, cara. É uma experiência onde Jesus te resgata. Então é algo assim que não dá pra explicar, mas eu vivi essa vida de toda vez achar que tava longe de Deus, mesmo estando dentro da igreja. E a pior coisa é isso, você tá perdido dentro de casa. Então hoje eu pastorei a EQ Parque Piracicaba, sou esposo da minha esposa, é claro, né? Sou esposo da minha esposa. E a gente viveu um crescimento muito legal lá na igreja. A gente chegou lá, tinha 15 pessoas. Hoje a gente é mais de 160 pessoas lá. Só que a gente vive assim sempre nessa de Deus nos quebrar. Deus tá nos quebrando. E eu acho que a gente podia falar um pouco da nossa história junto, né, mano? Assim, não, depois que a gente se conheceu. Mas antes disso, pode finalizar. Assim, acho que não tem muito... Acho que a minha história, a gente vai contando durante os episódios, mas basicamente Deus quebrando minhas pernas a cada meses, assim. A cada 3 meses ele quebrava um pouco minhas pernas e falava, volta. São as correções de Deus, né? Sim. Que ele vai alinhando o plano dele com a nossa vontade. Eu acho interessante isso, que Deus ele leva em consideração os nossos sonhos, cara. Ele deixa você curtir um pouco lá, ver como que é, para depois falar, ó, você experimentou, você viu que é ruim? Agora vem aqui, ó. E, tipo, é nada, né, comparado não ao é que nada, ele tem. porque Não é nada mesmo. Tipo... Mas eu queria falar agora um pouquinho sobre isso, cara. A gente falou... Queria falar sobre o nome, cara. E foi muito aleatório, né? Foi muito aleatório porque fazia dias que a gente tava falando, não, cara, a gente vai fazer, mas e o nome? A gente precisa fazer o nome. A gente já tinha uns meses conversando sobre o podcast, já né? Viu? Você comprou um microfone, você comprou as coisas, e a gente falou ano passado, não foi? Sim, não, foi ano passado. Ano passado a gente começou. Vamos começar em janeiro, né? Sempre assim, começar em janeiro. 2023 vai começar Vamos começar a bombar. E, cara, então já estamos em abril, né? Famosa procrastinação. E a vida corrida. A vida corrida, pelo amor de Deus. A vida corrida demais. Mas daí, pra ver como que a gente é, né, cara? Deixou pro último dia pra gente decidir o nome. Gente, você não sabe, a gente decidiu o nome pouco antes... Horas antes de chegar aqui. A gente foi conversando. E por que Hebrew, Vitão? Fala aí. Assim, eu gosto de pensar que Deus sempre levanta remanescentes em lugares. Seja na Assembleia de Deus em Madureira, seja na Quadrangular, seja em qualquer lugar. Ele levanta remanescentes que levantam uma bandeira e falam assim, gente, é pra cá. Né? Alguém que tá topando ser amigo de Deus em algum determinado momento da história. E ele levantou isso em todos os lugares, em todas as épocas na igreja. E da história da igreja sempre levantou pessoas que eram remanescentes, pessoas que estavam falando, gente, parece loucura o que eu tô falando, mas é isso que Deus tá me falando aqui no meu secreto. E eu vejo você como remanescente, né? E gosto de pensar que também sou um remanescente.
E pela nossa irmandade, né? Já de anos, né? Eu tinha aqui 17 anos quando a gente gravou o primeiro clipe. Não sei se você lembra. E foi aleatório, que foi só ajudar o Roger. Você foi ajudar, né? O Rogério, aí a gente conheceu lá. Conhecemos lá naquele monte, aquele clipe. E essa amizade foi surgindo, então acho que, tipo, amigos, né? Remanescentes, cada um na sua realidade. E a gente acaba provando, assim, para as pessoas que Deus, ele levanta pessoas nos lugares. E não importa a denominação que o cara tá, Sim. Dá pra fazer diferença, dá pra ter uma unidade de verdade, Sim. Dá pra ter uma sinceridade. De repente aqui no podcast a gente vai discordar de alguma coisa ou outra, mas isso ainda não deixa de a gente estar unido, né, nessa diversidade. No caso, então de remanescentes, Remanescentes. Né? E nós tínhamos falado a princípio de remanos, né? Remanos, o primeiro nome foi Remanos. E eu ouvi um cara sobre criatividade, eu vi um podcast sobre criatividade e falou, jamais escolha o primeiro nome que surgir. Não é a ideia boa. Mas ia ficar Remanos. Remanos. Daí você falou, cara, falta uma cerejinha do detalhe e tal. E do nada, assim, falar, bro. Hebro. Eu falei, não, eu gostei, cara. Mari, o que você achou? Você tá longe aí, o que você achou? Muito bom. Mas eu não ia falar que ficou ruim, né? Ao vivo. Lá eu achei ruim, eu achei péssimo. Hebro, que isso? Eu achei ruim demais. Não, eu achei legal, daí nós já fizemos. E beleza, a gente, falando como a gente se conheceu, né? A gente já falou aí que foi numa gravação, o Vitão desde de moleque já gravava, né? Já tocava, compunha umas musiquinhas. As músicas, eu fazia composições e eu desde uma certa idade, não de jovem, mas eu sempre envolvido com a parte digital, né? Foto principalmente, vídeo, sonho de estar fazendo as coisas. E os interesses uniam nossa amizade, Sim. né? O Rogério foi uma ponte, né? O Rogério Leme. Eu conheci o Rogério antes, né? Sim, era bem brother do Rogério. Isso. Ainda sou, né? Mas é de distância, né? A gente acaba não se falando tanto mais. Mas... O Roger é amigo seu de infância. É, amigo desde 6 anos de idade. Vamos chamar ele pra cá, né? Também. A gente vai chamar ele, se Deus quiser, ele vai fazer parte desse projeto. Né? O Roger, ele é um cara assim... Ele abriu portas pra gente. Porque ele foi o primeiro a acreditar na gente. Sim. Nossas músicas eram ruins. A gente era desafinado. Eu tinha aqui 13, 14 anos. Ele falou, eu vou gravar vocês um dia. E aí ele gravou, fez um estúdiozinho lá, uma mixagem. Ele é muito bom, cara, com áudio. Ele é muito bom com áudio. Não, assim, ele é diferenciado, ele tem um ouvido muito bom. E ele mexeu lá pra gente. Pra nós achava que tá arrasando. Perfeito. Nossa, olha que top. Inclusive hoje eu tava escutando. A música chamava Volta pra Jesus. E tinha e aí a gente vê o solo da guitarra tudo feio, tudo, né? Mas timbre horrível. E na época pra nós era um sonho. O Rogério realizou nosso sonho. Ele fez uns CDzinhos assim. E olha que loucura que a gente tinha, né? Loucura na cabeça, né? A gente fez 100 cópias de CD e vendia pra galera 5, uma faixa. Uma faixa. Compra 5. A gente não vendeu, chegou a vender os 100, mas a gente vendeu alguns. Se bobear, tem aí nos gospel da Lourdes. É pra ter. Não, tem no SoundCloud. Tem no SoundCloud. Tem no SoundCloud. O Rogério postou. Legal. E a gente se aproximou, né, cara? E Deus foi fazendo ministérios por caminhos diferentes, juntando tudo. E aí, mas fala aí, Vitão, queria perguntar pra você, qual que foi a experiência, assim, que marcou a tua vida, cara? Desde os... Quantos anos você tá mesmo? Tô com 26. 26. Do tempo que você se lembra até hoje, cara. Qual foi aquele encontro que Deus alinhou assim, falei, cara, se não é Mano, Deus... é duro, velho, falar de um dia, né? Um dia específico que, assim, uma experiência, mas... Eu tive uma em 2022, dia 31 de dezembro de 2022. Olha que legal, virada do ano. Lá em Montemor, no Movimento Convergência, onde o Basso estava pregando, Judas capítulo 1, versículo 3, irmãos, eu queria falar acerca da salvação e tal, mas achei necessário falar a respeito de você lutar, militar pela fé, de uma vez por todas foi confiado aos santos. E ele falou sobre a fé apostólica, sobre a fé de Atos dos Apóstolos, sabe? De pregação do evangelho, doutrina dos apóstolos, dos profetas, partir do pão, oração, comunhão, vida de igreja. E aquilo foi, assim, parecia que Jesus estava fazendo um kamehameha assim no meu coração, assim, ó. E, mano, eu não sou de chorar. Eu tenho TDAH, eu tenho dificuldade pra demonstrar sentimento. Então, se eu chorar um dia, fala, pô, então tá, realmente alguma coisa tá acontecendo ali. Tá mal mesmo. Tá mal mesmo. E mano... Ou tá bom, né? Ou foi algo realmente que tocou. Mano, enquanto ele pregava, eu falava, é isso.
É isso que eu tava procurando na minha vida inteira. É isso que eu coloquei em movimentos que eu criei o movimento Pode Pá uma época. E Deus falou, e chegou um tempo que Deus falou, fecha, não quero mais. Frequência, era um movimento que eu colocava muito no meu coração. Deus falou, vou tirar você de líder. E, mano, aquilo parecia que era isso que eu queria. Eu tava com falta do evangelho genuíno, do evangelho pleno, de Jesus, de pregar realmente o que ele quer que eu pregue. E, mano, eu me sentia muito incomodado, porque eu sempre fui muito extremo, mano. Eu li algumas coisas na Bíblia e falava, eu quero viver isso. Só que parece que o ambiente religioso fala, não, calma, você tá sendo muito extremo. Não precisa ser radical assim. E chegou, aquela mensagem, parece que Jesus tava falando assim, você tem que ser radical. Você não pode mais ficar nisso de ficar pisando em ovos. E aquilo, assim, acho que 2022, faz pouco tempo, 4 meses. 4 meses. Mudou. Eu chorei o negócio inteiro e eu comecei a ficar muito mal. Eu fui pregar nos 12 dias, eu preguei em 4 dias e eu preguei tudo aquilo que eu tava sentindo. Que eu, às vezes, ficava me restringindo de falar, porque eu tinha medo, sabe? Não vou me chamar mais pra pregar, agora eu não tô nem aí. E eu tô pregando tudo, velho. Eu fui pregar esses dias num setor da Assembleia, inclusive, e eu falei assim, eu vou falar tudo que Deus tá mandando eu falar aqui, e se vocês não quiserem me chamar mais, tá tudo bem. E o ruim que é ao contrário, né? A galera começa a chamar a gente mais ainda, isso é um problema, né? E eu não me sinto mais pisando em ovos, né? E acho que é a vida, assim. Rompeu-se uma barreira. Rompeu uma barreira e Deus foi me dando visões, né? Depois daquilo, assim, foi cuidando de mim naquele sentido. E eu não tô falando que é algo perfeito, assim, eu falei, essa semana assim, eu me vi muito afastado de Deus. Inclusive eu falei pros caras, hoje preciso orar, preciso ir pro monte, preciso ter um tempo no secreto, porque essa vida, mano, corrida, a gente gosta de falar, tá corrido, tá, parece que a gente é mais trabalhador quando fala isso. Sim. E não foi pra isso que Deus criou a gente. Deus não criou a gente pra frenesia, cara. Não foi pra isso. Deus quer que a gente passe tempo contemplando Ele, mano. Na real, isso é o final dos últimos tempos. Exatamente, né? Mano. Você quer fazer as pessoas pararem de ter intimidade? Dá mais trabalho pra elas, né? E igual o caso do Egito, por exemplo, dá mais trabalho. Eles estão chorando muito. Dá mais trabalho pra eles que o negócio vai ficar bom. Ele se opôs ao projeto de Deus, colocando mais trabalho. Então, a gente vê... A minha esposa pregou algo domingo sobre... E ela falou... A banda prega, né? Ela prega muito bem, cara. Que assim, legal. Modéstia à parte, ela é extremamente mais profunda que eu. As minhas pregações são bem básicas. Ela é profunda demais no que ela prega. E ela pregou uma frase de Spurgeon, ela citou, que é melhor a gente passar meses mergulhado na realidade de um capítulo da Bíblia do que ler, assim... exaustivamente. Corrido. É importante ler corrido também pra você ter uma visão assim, das escrituras, é importante. Macrovisão, eu gosto de ler, eu leio todo dia, exaustivamente. Mas é importante você passar um tempo com o texto, cara. E esse texto vai falando com você, vai sendo uma facada no seu coração. Porque, que é igual o Jonathan Edwards fala, né? Você tem que ler a Bíblia contra você. Você não pode ficar lendo a Bíblia. Porque a primeira coisa que a gente faz quando lê a Bíblia, a gente vai ler a Bíblia, vou ler o caso do Davi e Golias. Aí a gente já fala, vou aplicar na minha vida. E não é isso, esse é o jeito de interpretar a Bíblia. Você tem que pegar e falar assim, você não é o Davi. Caixinha de promessa, né? Só tem bênção. Só tem bênção. Aquela Mateus 24, vocês serão perseguidos por todos por causa do meu nome. É uma promessa, né? Serão torturados por causa de mim. Não tem. Não é nem uma promessa, é uma afirmação. Uma afirmação, vai acontecer. E acontece, né? Acontece, já acontece, vai continuar acontecendo e vai acontecer pior ainda nos últimos tempos. Agora, a gente tá falando de profundidade, né? De bíblica, assim. Eu vejo que falta muito nos nossos dias essa profundidade. Acho que é por isso que serve o nosso canal, pra gente levantar uma bandeira também de verdadeiros cristãos, mano. Porque a gente vê 90% se diz cristão. Eu gosto do cristianismo. Mas logo, logo a gente vai se tornar uma nação pós-cristã. Uma nação... É igual o caminho dos Estados Unidos, né? Da América do Norte. Ele tá nesse caminho de... Ainda tá segurando, ainda tem gente remanescente. É os remanescentes que estão segurando. A Europa já é um estado pós-cristão. E por exemplo, a Inglaterra, que foi a terra de John Wesley, George Whitefield, Carlos Wesley, os grandes nomes que impactaram o mundo, mano. E ela já é um país pós-cristão e extremamente ateu. É o patrono dos ateus na Inglaterra hoje. O Reino Unido é um lugar onde o evangelho é detestável. Veio 50 irmãos, mais ou menos, da Inglaterra, no movimento de curas aqui em Piracicaba. E eles estavam conversando com a gente falando que a nossa igreja tinha tido um crescimento. Fazia um ano que a gente estava na igreja e falou, a igreja nossa cresceu, a gente tem conseguido almas e tal. E eles falaram assim, cara, a nossa igreja lá em Londres é a maior
E a gente tem 50 membros e a gente acha que a gente é os maiores. E vocês têm mais do que 100 e poucas pessoas em um ano. A gente demorou 10 anos pra conseguir almas aqui. E tipo, as pessoas pregam lá, já sei evangelho. Não precisa pregar pra mim, não. Só que não toca mais. Não toca mais. Então, a gente precisa orar muito pela Europa. A gente tem visto que vai ter um aumento da iniquidade, vai ter um aumento da maldade, vai ter um aumento das forças espirituais do mal, mas vai ter avivamento também. Há uma promessa de um grande avivamento nos últimos dias, antes da vinda. Então, a gente tem que crer nisso. Vai ter muita apostasia, mas vai ter muita coisa de Deus. E é por isso que a gente busca, né? Porque vai ter também uma falsa igreja perseguindo uma verdadeira igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo denominação, instituição. Eu falo grupo de pessoas. Vai ter gente chamando de avivamento o que não é avivamento. Tá tendo avivamento. Barulho não é avivamento, velho. É a história dos fariseus, né? Exatamente. Diante de Jesus. E eram zelosos da lei, Cara, eu não sei você, mas todo mundo dos meus liderados, os jovens lá, eu falo, cara, assista The Chosen. Mano, The Chosen, ele quebra todas a religiosidade do cara, né, mano? Nossa, é muito bom, cara. Nesse sentido. Mano, acho que a gente entende que tem muita coisa lá que foi adicionada. É ficção. Em alguma parte, mas o próprio Dallas Jenkins, ele fala, né? É ficção, mas a gente tentou ser o máximo próximo das escrituras. A gente estudou o contexto histórico pra falar muita coisa. É uma série que vale a pena, né? Se você não assistiu The Chosen ainda, baixa o aplicativo e começa. Sim, você não vai ser. Eu tô ansioso pra chegar à 4ª temporada. Eu também, eu já assisti a terceira, agora é a 4ª. Eu assisti, tô reassistindo e toda vez eu choro, cara. Mano, o que eu mais gosto de lá, o personagem que eu mais gosto é o Matheus. Me identifico muito com ele, assim. Ele tem como fala? Autismo, né? Ele tem autismo mesmo? Ele é doido, né? Galera fala que ele não pode falar que o autismo é doido, pelo amor de Deus, mas já dei bola fora. Corta. Mas ele é doido. O Matheus, assim, ele fala, é duro quando as pessoas não gostam de mim. Ele é meio tímido, né? Não, super legal. É muito louco. Assim, o ator que interpreta ele, sim, sensacional também. Mas e agora, cara? Primeiro capítulo finalizando quase. O que a gente vai... O que tem daqui pra frente? Como que a gente vai... Eu acho que a gente pode prometer muita palavra de Deus, sim. Radicalidade. Acho que a gente é remanescente, Hebrew. Muita conversa profunda, que a gente tá fugindo de papo superficial. E também muita presença de Deus. Eu creio que nesses momentos que você vai estar ouvindo o podcast aí, eles vão estar sentindo muita presença de Deus. Você vai viver algo de Deus. O desejo nosso é convidar pessoas que têm história com Deus, cara. Que tenha, sabe, testemunho, que tenha história pra contar. Algo que vai somar na vida das pessoas. Colocar em pauta também alguns assuntos mais cabeludos, né? Mais difíceis de... A gente pensa em trazer de vez em quando algumas pessoas assim diferentes, né? Que talvez não sejam cristãs, mas... Talvez eu tenha uma oportunidade pra gente evangelizar também, pra passar nossa cosmovisão pra eles. Mas o foco é esse, né? E da presença de Deus e ouvir também as pessoas que estão ouvindo Deus, né? É isso aí, Vitão. E eu acho que deu pra vocês conhecer a gente mais ou menos, né? Um pouco, devagar. A gente começou um corte, né? Um namoro cristão aí. Vamos se namorando, gente. E aí, daqui a pouco a gente vai se conhecendo cada vez mais. Não, curtiu? Eu curti, mano. Mano, é isso aí, velho. Cara. E galera, começa a seguir a gente aí. A gente vai ter as nossas redes sociais. Curte, compartilha se possível. Compartilha pra 5 pessoinhas aí, né? Compartilha. Pra status, quem você quiser, né? Mas se falou com você alguma coisa, eu tenho certeza que você vai compartilhar. Sabe? Vai ter os cortes, tira? Não, com certeza. Com certeza. Quanto tempo vai demorar pra sair? Não sei, mas vai. Vai ter. Mas a gente vai fazer os canais, tudo certinho. Eu espero que vocês sigam, tenham curtido. E acima de tudo, que o Espírito Santo fale em nossos corações pra atingir vocês. Valeu, galera. Valeu, muito obrigado. Despede aí, Vitão. Gente, não tenho palavras pra agradecer. É o início de um sonho. E daqui a pouco vocês vão estar ouvindo, assim, Deus usando muito o nosso canal, nosso podcast. E vocês vão fazer parte disso. A gente quer crescer junto com vocês. Deus abençoe. Valeu, galera. Fica com Deus.